É isso aí, pessoal, estamos ao vivo. Vitória do Galo 2-0 era o que eu pedia, né? É o que eu falava, é o que o Atlético precisava realmente deste placar. Ele veio. E aí, Big Bro? Tá certo. Gostou? Gostei. O Atlético, cada jogo que vai fazendo, tá se encaixando mais, né? E as opções que vêm aparecendo, elas continuam mantendo o mesmo efeito, né? Essa ferramenta que o Atlético sempre busca no segundo tempo, vem aparecendo mais vezes e com o mesmo efeito. Cissé, mais uma vez, entrando bem. O Vitor Hugo agora, né, mostra que chegou tudo bem, né, chegou bem também. Né, então o Atlético vai tomando corpo aí. Lógico que é contra o Cienciano, a gente não pode esquecer disso. Né, a gente busca vencer partidas com times mais fortes, né? Mas, de qualquer forma, vencer sempre é bom e é sempre bom tirar proveito de cada jogada, de cada gol feito. Né? Então, acho que o Atlético teve muito bem, né? Quero te dar o destaque aqui, por mais que o Coelho jogou bem, fez 2 assistências aí, vou dar o meu crédito hoje para o Juan Tressolti, que saiu, fiquei até um pouco preocupado, a gente vai apurar daqui a pouco, ver se aconteceu alguma coisa. O prêmio Me Engravida você vai dar para quem hoje? Para o Juan. Juan acho que fechou aquela zaga ali como pôde, pelo setor direito. Ele e Natanael também muito seguro, trabalharam bem ali. O Alonso perdeu um pouco de ritmo ali durante o jogo, no finalzinho do segundo tempo ali, um pouco do meio para o final ali, acabou quase entregando 1 ou 2 vezes ali, mas também acabou mantendo a liderança. O Maicon mais uma vez mostra que ele faz muita falta nessa equipe, na ligação de defesa ou ataque. Ele saiu, o Franco não conseguiu manter isso aí. Né? O Atlético tem que se virar de outras formas, né? Usando mais o setor esquerdo do jogo. O Alaminda hoje um pouco sumido, né? O Alaminda aqui normalmente está sendo destaque do Atlético, hoje sumiu bastante, não teve bem, né? Mas de qualquer forma é bom falar que ele não teve bem, mesmo jogando melhor do que normalmente jogava, né? Porque é sinal que realmente ele vem jogando muita bola. Então é o seguinte, manter isso aí para o próximo jogo, essa confiança que é muito boa, essa sequência que é maravilhosa, e vamos para cima, no próximo contra o Corinthians, domingão, não é isso? Domingo, 18h30. 18h30 contra a equipe do Corinthians. Então vamos para cima, vamos levar essa vitória como aprendizado, né? Dando mais paciência ao Domingos aí também. Feliz pelo resultado, desempenho ofensivo, caprichar um pouco mais ali no último passe, né? Um pouco também na finalização, a gente poderia ter feito 3, 4 tranquilamente, mas o sistema defensivo segue sendo um problema. O time fraquíssimo do Cienciano só não fez gol porque o Everson salvou e pela falta de qualidade deles, porque eles criaram também oportunidades claras para fazer gol, né? Tanaka, vitória do Galo, 2-0 para cima do Cienciano. O Galo só depende dele agora para classificar para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Próximo jogo é vencer ou vencer. Começou a rodada em último, terminou em terceiro e pode acabar a primeira parte em primeiro. Basta uma vitória simples. Fizemos o que tínhamos que fazer, vencer com pelo menos 2 gols de diferença, né? Mais importante aqui hoje é o resultado. Achei que foi uma partida ok do Galo. Primeiro tempo gostei do primeiro tempo, aonde o desenho é aquele que nós comentamos, hein? Não tem mistério. O Barba agora é isso aí, gente. 3 zagueiros, 2 alas, 2 volantes, um meio-campista, 2 atacantes. A novidade hoje, pra mim, ficou com o Natanael. Natanael, praticamente, em boa parte do jogo, não foi terceiro zagueiro. Natanael hoje foi meio que um ala e o Coelho foi um ponta direita. O Natanael sobe, empurra o Coelho pra frente, né? Então, devido também à retranca adversário, o Cienciano no primeiro tempo recuou, jogou bem atrás ali. O Everson no primeiro tempo não trabalhou. Gostei do Maicon, mais um jogo que eu gosto do Maicon. Eu acho que o Maicon faz um balanço muito forte, acho que ele dita o ritmo, ele distribui a jogada do time, o Maicon, sabe? Acho que ele faz muita falta, tanto é que ele sai, o time perde o meio campo. O Alexander também deixa os espaços que a gente sabe que deixa, né? Mas fez uma partida ok também, enfim. Alguns espaços na frente da primeira linha, que era para os volantes estarem ali no primeiro tempo, algumas bobeiras, sim, tivemos algumas bobeiras, mas no geral, uma boa partida ali da dupla de volante enquanto ela esteve presente no primeiro tempo, né? Mas um primeiro tempo que 2-0 saiu barato para o Cienciano, poderíamos ter feito mais, tá? Poderíamos ter saído tranquilamente com 3, 4, repito, vou falar novamente, o Everson, não viu o Everson no primeiro tempo, não foi exigido, muito pouco o Cienciano ali acuado. Acredito também que o Cienciano sentiu o gramado,
tá? Eu acho que o Cienciano estranhou bastante o gramado, principalmente no início ali do jogo. Ele estava estranhando demais tempo de bola, errando muito passe. Os caras errando passe de 3 metros. Enfim. Aí o segundo tempo, o Barba já de cara faz a mudança, bota o Franco, tira o Maicon. Acredito eu que o Maicon ainda tá naquela de estar recuperando, voltando da lesão, buscando melhor condicionamento físico e tal, sabendo que no domingo às 6h30 lá em São Paulo tem um jogo perigosíssimo contra o Corinthians, difícil na arena, com 2-0 no placar. Acredito eu que ele já quis se precaver, resguardar o Maicon ali, né? E aí a gente vai entrar naquele assunto aqui que quanto mais o Barba mexe, mais o time piora. Por quê? Porque o elenco é ruim, porque o Barba mexe mal. E aí? Então eu acho que é um pouquinho de cada coisa. No segundo tempo o time deixa um pouco a desejar. O Everson faz bastante defesa. O Everson começa a aparecer aí. Já volta o Everson novamente a ser o Everson que a gente conhece. Salvando bastante. Mas a diferença do primeiro e segundo tempo. O primeiro tempo só deu Galo. Bem defensivamente e bem ofensivamente. Segundo tempo o Galo foi até bem ofensivamente. Criamos chance de fazer uns 3 gols no segundo tempo. Lodge na cara, Vitor Hugo na cara, Bernard na cara. Enfim, os caras não fizeram, mas a defesa no segundo tempo deixou a desejar. E aí que fica a dúvida. É o Barba que mexe errado, o elenco que é ruim, o time tá desgastado. São várias coisas que acho que se unir todas elas, o resultado é esse aí no segundo tempo. Aonde um time pequeno, como o Rhapsody falou aí, um time pequeno, um time ruim, vem aqui na arena e faz com que o nosso goleiro aparecesse bastante no segundo tempo. E atenção também à bola parada, tá? Para já passar para vocês uma análise mais rapidinho aqui. Atenção também à bola parada e a jogada aérea na defesa do Galo. Cruzou bola na área, não adianta, meu amigo. É pressão, é problema. O Garcês, que é desse tamanhozinho aqui, ó, teve várias oportunidades. O Lianco entra ali, já perde um no alto também, perde o tempo de bola, o camarada consegue cabecear. O Lianco, que aos 88 minutos toma um cartão amarelo com 5, 6, 7 minutos em campo, o cara consegue tomar um cartão amarelo bobo lá na linha de meio de campo, sem necessidade nenhuma. Mas enfim, num geral, juntando tudo, boa partida, ponderações e observações no segundo tempo, que o time cai, deixa o adversário criar oportunidade, mas jogo de fase de grupos aí de Copa, o importante foi a vitória, importante que fez 2 gols de diferença, e no próximo jogo em casa, 1-0, a gente é líder, só depende de nós para ser líder e não ter essa palhaçada de playoff aí que ano passado. Isso aí complica a nossa data, acabar a Copa já vai ter playoff, então é bom fugir disso aí, tá? Até porque também, se não ganhar, não classifica. Nós é assim, eu classifico em primeiro, eu não classifico, tem um negócio assim, eu acho, enfim. Mas é isso aí. Falar então da vitória, porque é uma vitória do Atlético que dá para o Atlético toda a condição agora de classificar para a próxima fase. O Galo depende só dele, a partir de agora venceu, está classificado agora. Um ponto importante é que foi uma vitória do Galo de 2 Atléticos. Um Atlético do primeiro tempo, um Atlético envolvente, que é para mim o Atlético ideal, ou muito próximo do ideal, com o Natanael jogando ali pelo lado direito, da zaga, hora também encostando lá no ataque e empurrando, né, o Coelho para frente, dando ali para o Coelho a liberdade de ser ofensivo. E até falando sobre essa questão dos lados do Atlético, que é algo que me chama muita atenção, a gente viu nesse primeiro tempo hoje um trio, né, com o Natanael, Coelho e o Alaminda ali, fazendo ali uma transição e puxando toda a marcação do time adversário para o lado direito do Atlético e dando espaço para o lado esquerdo. E aí vinha ali aparecendo o Renan Lodge e também o próprio Bernard, e foi assim que saíram os 2 gols do Atlético. Jogadas que se iniciaram pelo lado direito e que acabaram ali no cruzamento, morrendo do lado esquerdo, primeiro com o Lodge e depois com o Bernard, que fizeram 2-0. Um Atlético envolvente, com transição, toque de primeira. O Alexander deu um toque de qualidade para esse meio de campo do Atlético fantástico. Das 6 chances que ele tentou ali, drible, ele acertou as 6. Então, um jogador que tem recurso com a bola nos pés, dá bons passes. Eu acho que ele ainda está um pouquinho fora de ritmo. Eu senti alguns momentos ali ele um pouquinho abaixo fisicamente, com relação aos demais jogadores ali do time, mas um Atlético que me agrada muito, ofensivamente falando. Lembrando que a gente pegou um Cienciano que não conseguiu agredir o Atlético, pelo menos no primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, a gente viu um Atlético diferente. Por quê? Porque entra o Alan Franco no jogo e o Atlético perde o meio de campo. Eu não posso falar aqui que a culpa é do Alan Franco, mas fica a impressão, porque realmente aquela dinâmica do meio de campo, aquele jogador que estava dando segurança, que é o Michael, para o meio de campo, tanto ofensivo quanto defensivamente, o Atlético, de novo,
não sofreu, mas também muito pelo mérito de jogar com a bola, né? Tem aquela frase que fala, né? A melhor defesa é o ataque. E o Atlético jogou com a bola nos pés o tempo inteiro. No segundo tempo, não. O Atlético deu mais a bola para o Cienciano. O Cienciano atacou muito, inclusive finalizou mais do que o Atlético no primeiro tempo. O Galo, no primeiro tempo, perdeu algumas chances. No segundo tempo também perdeu algumas chances importantes, inclusive uma com o Victor Hugo, que foi uma pena, porque o drible dele, a jogada foi muito bonita. Primeiro no passe do Cassier, depois ele ali fazendo a jogada com muita tranquilidade, lúcido, né, na jogada. Ele corta o zagueiro, com a cabeça erguida ele bate, o goleiro consegue fazer a defesa. Mas um Atlético muito diferente no segundo tempo, um Atlético que deu espaço para o Cienciano teve várias oportunidades. O Everson apareceu muito no segundo tempo. No primeiro tempo a gente nem viu o Everson participar do jogo, mas no segundo tempo não. No segundo tempo o Galo dando espaço, o Cienciano atacando. Inclusive, se o Cienciano fizesse o gol, o Atlético perderia essa condição de poder jogar, né, por um gol para classificar, pela vitória, né, para classificar. Mas o segundo tempo que me preocupou muito. Porque fica a dúvida, será que é uma falta de leitura do Barba, que também recuou o time demais, chamou o Cienciano, né, para agredir, enfim, ou é um Atlético que tem peças ruins? E eu vou ser bem honesto com o torcedor, no jogo especificamente de hoje, eu acho que foi uma leitura errada do Barba. Porque se você for olhar quem entrou, né, o Alan Franco tudo bem, é um jogador bem questionável, mas entrou o Cissé, que entrou bem no jogo, entrou o Victor Hugo, que entrou bem no jogo também. Ainda fora de ritmo, porque tá voltando de lesão, mas um jogador, de novo, muito inteligente, né? Um jogador... Pô, teve uma bola do Victor Hugo que ele pegou que o Alaminda estava sozinho pelo lado direito, ele dá a bola no Alaminda, enfim. Mas um jogador de qualidade. E o Atlético caiu demais, na minha opinião, tá? Caiu muito, porque ele acabou recuando demais o time. Eu acho que ele fez isso de forma antecipada. Mas, de toda forma, uma vitória aí pra gente enxergar com otimismo, tá? O futuro do Atlético, porque o Atlético começa a criar uma casca de time interessante. Já foi assim contra a equipe do Mirassol, né? Um adversário fraco, hoje também é um adversário fraco, mas um Atlético que soube jogar, mesmo contra um adversário fraco, porque em vários momentos a gente viu o Galo, por exemplo, no Campeonato Mineiro, pegar times fracos e não conseguir jogar. Hoje não, hoje o Atlético jogou com muita propriedade no primeiro tempo, no segundo tempo também perdeu muitas oportunidades, mas, de novo, valeu pela vitória, uma vitória que coloca o Atlético numa condição eu quero bem entender o porquê que confortável. você acha que ele substituiu errado. Não é questão de por que ele substituiu errado, eu acho que ele puxou o time demais para trás. Por Ele quê? recuou demais o time. Demais. Tá bom, mas por quê? Por que ele recuou? Como assim? Porque o jogador que entrou, por que recuou? Entrou ele recuou o time. o Franco no lugar do Maicon. Teoricamente é a mesma coisa. Não, o assim, Alexander passou a essa fazer... troca ficou elas por elas, mas e aí? Vai falar no resto. Mas vamos lá, Vitor Hugo pro Bernard. Vitor Hugo é meio ofensivo. Sim. Até aí Mesma tudo bem. substituição. Cissé por Coelho. É opção. Ele não tem opção. Pois é, ué. Aí Que você ele ia tira pôr? um Mas cara, é culpa que é dele, ele não tem agudo. opção. Você tira um cara agudo pra colocar um volante, recuou o Eu time. concordo com você, mas quem que ele ia pôr? Então, Você viu que quando entrou ele poderia... o que aconteceu? O Rap, eu entendo o que você tá falando, mas ele poderia, por exemplo, mudar a formação do time. Entendeu? A gente viu, por exemplo, o Natanael, ou, por exemplo, poderia ter colocado o Preciado, que é ala, pra jogar no lugar do Coelho, que tava jogando de ala. Ele poderia ter feito... Eu concordo que ele não tinha opções que são das melhores, que a gente pode falar, colocou ali o Preciado, grande mudança. Não. Mas pelo menos você coloca o cara da posição, ele recuou o time. E o Cienciano foi pra cima. Agora, por isso que eu falo que é difícil a gente ter essa leitura, e eu deixei claro isso na análise, se foi pela falta das peças ou pela falta da estrutura, pelo erro de estrutura dele de recuar o time. Eu não teria recuado, tá? Mas enfim, eu entendo o que você está falando, porque realmente também, se colocar o Preciado, não é um jogador que é um primor de atleta para a gente ficar aqui brigando e falando que foi um grande erro do treinador porque não deixou de colocar o Preciado. Mas fato é que ele recuou o time e o Atlético passou a ser mais pressionado quando ele fez isso. E depois, quando ele faz ali a alteração, né, que ele volta, por exemplo, o Dudu no lugar do Alexander, o Atlético volta a ter domínio do jogo, mais pro final da partida, que foi onde o Atlético perdeu a chance com o Vitor Hugo, aquele dribla que eu falei que saiu na cara do gol, quando o próprio Vitor Hugo também tem o Alaminda passando livre, ele não dá o passe, e teve mais um gol também que a gente perdeu no finalzinho também, que foi o lance que... eu tô tentando lembrar quem que levou a bola na linha de fundo e que o Cassier... Era o Vitor Hugo também, né? Vitor Hugo, Lodge, foram vários gols perdidos. Eu acho que foi do Lodge.
que o Cassierra tava sozinho dentro da área, que era ele botar a bola no Cassierra, teve a bola trabalhada, chegou na ponta, o Cassierra tava sozinho. Aí ele chutou no goleiro. Foi o Lodge, Mas pro final o Atlético cresceu no jogo de novo. Então, assim, o Rap, de novo, não são jogadores que para mim dá para bancar, né? Mas eu tive a leitura que ele recuou o time. Você achou não, Taná, que ele recuou? Colocando ali o volante? Cara, eu acho que a saída do Maicon totalmente entendível e eu entendo também o torcedor de ficar chateado. Eu acho que todo mundo tá no seu direito. Torcedor de ficar chateado e o Barba de fazer a substituição. Porque o Barba é quem tá lá dentro. O Barba que tem todas as métricas do Maicon na questão da fisiologia. E eu sei que o Maicon voltou fora de forma, sem ritmo. Totalmente ele é abaixo dessa lesão. Então um jogador desse, gente, precisa ter um cuidado. Então eu também, se fosse o Barba, tendo essas informações ali no segundo tempo, eu teria tirado tranquilamente o Maicon. Não precisa forçar o Maicon num jogo desse. Deixa ele sentadinho no banco descansando, que nós estamos precisando dele também contra o Corinthians e contra o Vasco. Mas, cara, assim, ele muda o esquema, né? No segundo tempo, ele muda o esquema. Na minha opinião, no segundo tempo, eu até anotei aqui, porque eu vou assistir no jogo e vou anotando, aí eu vou, para poder fazer as observações, o Galo no segundo tempo, em determinado momento, ele posiciona Franco, Cissé e Alexander, Minda, Vitor Hugo e Cassierra. Ele bota Minda na direita, Vitor Hugo na esquerda, Cassierra de 9, Alexander centralizado, Cissé na direita e o Franco centralizado, Cissé na direita e o Alexander na esquerda. Ele fecha 3 volantes, tá? Um 4-3-3 com 3 volantes, 2 pontas e o Cassierra. Ele muda ali, de certa forma, ele chama o Cienciano, mas não é que ele estende o tapete vermelho pro Cienciano e fala assim, vem Cienciano, vem me atacar. Não, porque o Galo ainda conseguiu criar várias oportunidades, só que o outro lado também tem um time que tem 11 e tem um time que veio aqui, estudou o nosso time e veio aqui para jogar bola também. Então os caras também saíram pro jogo. Eu acho que não é nem só o Galo que chamou o Cienciano, o Barba que mexeu e chamou o Cienciano. Acho que não é só isso. Eu acho que o Cienciano quis sair para o jogo, porque o primeiro tempo eles ficam fechadinhos. No segundo tempo, ele sabendo que já estava perdendo de 2-0 e 2-0 para o Cienciano não é um placar bom, 1-0 até dava para eles segurar, mas 2-0 estava ruim para eles, eles foi para cima da gente também, entendeu? Então eu não acho que foi um recuo do Barba, não. Eu acho que foi mais o adversário que veio para cima da gente também, sabe, o Henry? Fala galera, finalizando aqui mais um vídeo do canal, muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, tá? Já deixa o like aí para dar aquela força pro canal e também deixa a sua análise, você que assistiu o jogo, tá bom? Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, tá? Esse canal aqui é só do Galo, notícias só do Galo, então fique à vontade aí, tá? Deixa o meu convite para você estar aí se inscrevendo no canal, deixa o seu like também, pega o embalo aí. Ative o sininho de notificação, assim você não vai ficar de fora de nada que sai aqui no canal. E fiquem à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo. E para quem assistiu o jogo, deixa um pouquinho da sua análise pessoal aqui no comentário. O que você acha da partida? O que você achou, né, da partida aí do Galão? 2-0 em cima deles. Então, fiquem à vontade que esse canal aqui foi criado para vocês, tá bom? Convido também a vocês a estar olhando aí os vídeos anteriores para dando uma olhada nas notícias para ter duas coisas. Primeiro, para vocês terem certeza que esse canal aqui é só do Galo. E segundo, para caso vocês encontrem notícias que ainda não foram assistidas por vocês. Então, mais uma vez eu quero agradecer a vocês aí pela preferência que vocês estão dando no canal, tá bom? Muito obrigado mesmo. E tamo junto, ficaremos atentos às novidades, às notícias aí do Galão e colocando aqui para atualizar sempre vocês em primeira mão, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, galera!